é onde Deus vai tirar tuas vendas, para que você possa enxergar qual caminho você deve seguir. Eu tenho certeza que através da condução dele, indo pelos caminhos dele, sem atalho, você vai chegar ao encontro do seu propósito e viver de forma sobrenatural, sendo feliz de verdade, buscando a felicidade independente da sua condição atual, independente das dificuldades, dos problemas, dos obstáculos, de todos os desafios que possam existir na sua vida. Quando a gente está posicionado para o nosso propósito, a gente vive de forma sobrenatural. Então eu não sei como é que você acordou, mas eu sei que a forma que você vai terminar só depende de você. Um dos maiores desafios do ser humano é a gente poder colocar as nossas emoções no lugar certo. Lembra que suas emoções, elas não têm competência para sentar no banco do motorista da sua vida e te conduzir no caminho que você deve seguir. Ela faz te atrapalhar. As emoções, quando elas estão exaltadas, elas te conduzem no caminho que você não gostaria de estar, entrando em atalhos que não vão te levar ao teu propósito. Enquanto os caminhos de Deus, por mais que pareçam ser longos para a gente, é o caminho mais assertivo. Não é sobre fugir dos desafios, das dificuldades, dos problemas ou dos obstáculos. É saber que você vai enfrentá-los e você vai conseguir, porque quem está do seu lado é fiel para cumprir tudo aquilo que colocou sobre a sua vida, tudo aquilo que declarou sobre a sua vida. Então você não está aqui hoje por acaso. Se você está hoje me ouvindo do outro lado dessa tela, porque Deus tem um propósito na sua vida. Afinal, você já enfrentou mais de 200 milhões de espermatozoides para estar aqui na Terra. Você já começou sua vida vencendo uma corrida, uma batalha contra milhões e milhões de concorrentes. Você venceu, você foi escolhido. Mas é difícil controlar as emoções, senão todo mundo estava no melhor lugar possível, vivendo exatamente o que sempre sonhou e realizando o que sonhou. A grande dificuldade que existe nas pessoas é compreender a forma de conduzir essas emoções. Então entenda, hoje, por mais difícil que seja o dia que possa estar acontecendo, por mais difícil que seja as decisões que você precisa tomar hoje, você tem que entender que você já teve outros momentos difíceis e eles já passaram. E esse não vai ser diferente. Então a condução da sua vida depende de você, né? Mateus 7,7 fala. O que Deus fala em Mateus 7,7? Pede e receberás, busca e encontrarás, bate e a porta se abrirá, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta há de se abrir. Ou seja, Deus falando assim, ó, faz sua parte que eu faço a minha. Pede e você vai receber, mas pede de forma correta. Busca, porque se você não buscar, você não encontra. E bate, porque a porta só se abre se você agir, batendo na porta. O medo, ele te traz sequelas, muitas vezes irreversíveis. O medo, ele te aprisiona, ele cria traumas, crenças limitantes. O medo, ele faz com que você tenha uma incapacidade dentro de você, se tornando uma pessoa insegura, escrava da opinião dos outros, com medo do que o mundo pode fazer contra a sua vida. E você não tem como controlar o que o mundo faz. Você controla a forma que você conduz aquilo que o mundo faz. Então não é sobre o quanto você é atacado, é sobre como você reage quando você é atacado. Não é sobre quantos problemas tem na sua vida, é sobre como você se posiciona diante dos problemas e como você resolve eles. Então problemas todo mundo vai ter, igual no casamento. Todo casamento tem problema. Qual o diferencial de quem dá certo e quem não dá? Eles resolvem os problemas, eles agem dentro do problema e resolvem o problema. Então não fuja dos problemas, seja uma pessoa que vai encarar os problemas de frente, sabendo que muitas vezes você vai tropeçar, mas o maior erro da pessoa é tropeçar na mesma pedra. Então lembra, burrice, errar 2 vezes, inteligência, não. Então se lembra, você se torna burro quando você erra 2 vezes o mesmo erro. Você se torna inteligente quando você não repete mais o mesmo erro. E você se torna sábio quando você se conecta com Deus e você aprende com o erro. Então aprenda com seus erros. Não importa quantas batalhas você está perdendo. O que importa é que você não desistiu da guerra. Todo mundo que você conhece na história, se você pegar os livros de história, desde Napoleão a qualquer outro, em todas as guerras eles perderam batalhas, mas eles não perderam a guerra por um motivo. Eles permaneceram firmes, buscando o propósito, buscando a vitória. Então, independente da guerra que você está passando hoje, entenda, a batalha momentânea não determina a guerra que foi instaurada sobre sua vida, e a vitória, ela só acontece a partir do momento em que você não desiste do processo. E a intensidade do processo, ela é proporcional ao valor do propósito, lembre disso. Eu vou conjecturar algo que vai facilitar o seu entendimento. Então, imagina que nossa vida é um tabuleiro de xadrez. As mesmas peças que existem no meu tabuleiro existem no seu. Então, todo mundo nasce igual. Todo mundo nasce igual, independente da sua classe social, do lugar que você nasceu, independente da crença religiosa, da escolha política, independente do seu posicionamento sexual, enfim. Não importa onde você nasceu, como você nasceu, em que família você nasceu. Todo mundo nasce com o mesmo tabuleiro e com as mesmas peças de xadrez. Cacau, eu nunca joguei xadrez. Assiste e vai entender como funciona uma partida de xadrez.
As peças, o jogo, ele é determinado pela forma que você movimenta as peças. Você é estratégico no jogo de xadrez para poder dar um checkmate no teu oponente. A tua vida é da mesma forma. Imagina que o mundo é o teu oponente. Ele está do outro lado da mesa, com o mesmo tabuleiro, só que com as mesmas peças. Então, quando o mundo vai contra você, a forma que você conduz a sua estratégia vai determinar se você vai ou não vencer. Uma partida de xadrez, ela precisa de preparo, ela precisa de tranquilidade, paciência, ela precisa de visão de futuro e ela precisa de, acima de qualquer coisa, estratégia. Quando você é estratégico, você tem visão de futuro. Por que visão de futuro? Porque você tem que fazer uma jogada já pensando qual é a próxima jogada e já conjecturando o que é que o teu oponente pode fazer, qual é a jogada que ele vai fazer. Você tem que pensar em várias formas de você poder retrucar, reagir àquilo que ele faz. Então você não tem como controlar a jogada dele, mas você tem como prever. Quando você prevê isso, automaticamente você cria uma estratégia para poder vencê-lo. Do mundo é da mesma forma. Você não tem como controlar o que o mundo faz contra você, mas você tem como se precaver, criar uma estratégia de como você vai agir, independente da forma que ele vai agir contra você. Então, a nossa vida é um jogo de xadrez. Começa a aprender a jogar xadrez, que você vai aprender a lidar com a vida. Então, independente do que as pessoas falam sobre você, ou que elas apontam em você, não pare de jeito nenhum, porque as pessoas, elas querem isso, te silenciar. O grande problema das pessoas hoje não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E por que os bons têm que se calar? Você precisa falar. Eu vi um dia desse uma entrevista, a pessoa falando: mas a pessoa que expõe demais o casamento, que fala que tudo é perfeito, é porque não é. Não, você tem que compartilhar coisa boa mesmo. Porque as pessoas compartilham tanta desgraça, tanta miséria, morte, traição,